vamos falar sobre não tenha medo do futuro. Tá? Sidney, por que alguém deveria ter medo do futuro? Né? Ou como assim, Sidney, eu posso viver sem ter medo das coisas do futuro? Né? Sem ter medo do que eu vou viver daqui 1, 2, 5 anos, 10 anos, né? É possível viver sem sofrer de medo com essas coisas? Sim, é possível, tá? Mas a gente precisa entender o que é essa estrutura, o que é o medo, tá? Nós precisamos entender o que é o futuro. Nós precisamos trazer à luz da consciência alguns pontos que são muito importantes para que nós possamos viver uma vida com qualidade, né? Ter um estilo de vida com qualidade, tá? E eu vou começar a falar com vocês, vou trazer um pouco do que é o aspecto científico, né? Dentro da visão neurocientífica, tá? Em relação à ansiedade, ao medo, tá? E acontece o seguinte, eu fiz algumas anotações de pontos importantes aqui que eu não quero deixar de falar com vocês, né? Então o que acontece? A adrenalina, né, ela é considerada tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. E para o medo surgir é necessário que tenha a presença de um estímulo que provoque essa ansiedade ou essa insegurança. E isso acontece com todos nós em vários momentos, né, do nosso dia. O ponto interessante disso é pensar no seguinte: quais são as coisas que desencadeiam ansiedade na sua vida? Né? Quais são as coisas que desencadeiam preocupação na sua vida? Então o que acontece? Como que acontece o medo? Né? Nós temos um sistema chamado sistema límbico, né? Onde tem o hipotálamo, e diante das situações que nós vivemos, o medo ele é acionado a partir de um estímulo externo, tá? Algo que acontece, e a partir desse estímulo, o seu sistema límbico, né, que é o seu sistema de sobrevivência, ou seja, ativando isso através, né, do hipotálamo, é liberado a adrenalina na sua corrente sanguínea, tá? Isso faz com que você entre em estado de alerta. E o medo, ele é basicamente um estado de alerta. Mas nós vamos falar sobre alguns aspectos do que envolve o medo do futuro, por exemplo, né? Muitas pessoas que hoje com 16, 15 anos, outras na faixa dos 20, 30, 40 anos, né? Pessoas estão sofrendo de ansiedade por questões futuras. Nós vamos falar sobre isso e no final eu vou te dar um exercício prático para você entender como é que você vai ajustar isso na sua vida, tá? Como é que você vai deixar de viver com medo, como é que você vai deixar de viver ansioso com uma série de coisas que saem fora daquele momento de controle absoluto da sua vida. Então, explicando, né, sobre esse mecanismo, né, o funcionamento neurológico de como que acontece, né, basicamente, o que causa o medo, o que o medo, inclusive, causa nas pessoas, né? Nós precisamos entender que acontece uma enxurrada hormonal, tá? É como se o cérebro ele é químico, né? Mas é como se o cérebro ele desse uma descarga, tá? E essa descarga é uma enxurrada hormonal, é uma enxurrada de neurotransmissores e hormônios que são liberados no nosso corpo, tá? E acontece o seguinte, para a gente poder entender o que é o medo, né? O que é viver ansioso e tudo mais, a gente tem que entender que existem alguns pontos ali que precisam ser encaixados. Então funciona assim, o medo, primeiramente, ele é uma neurotoxina paralisante, tá? Que ele te impede de avançar. Quando você sente medo, o seu corpo se prepara para duas coisas, fugir ou lutar, entende? Só que tem um problema, o modelo mental, né? Ou seja, a programação mental e emocional com relação ao medo sempre é lutar para sobreviver
ou fugir. E tem um grande problema nisso, quando nós pensamos, né, no viés da ciência, é que é o seguinte: lutar para sobreviver não está relacionado a lutar para prosperar, para crescer. Então, pessoas que vivem com medo, elas estão lutando para sobreviver. E as pessoas que estão, né, fugindo, elas também estão fugindo para sobreviver. Primeiro de tudo, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Tá? São 3 hormônios, também neurotransmissores, que são liberados nos picos de medo. Tá? Então, primeira situação de medo. Vamos imaginar que você está andando na rua e aí de repente aparece um Rottweiler correndo na sua reta ou um Pitbull correndo na sua reta. E aí você está vendo que esse cachorro está correndo e que existe uma probabilidade muito grande dele te atacar. Automaticamente, o seu sistema límbico central, o seu hipotálamo, ele é acionado, é disparado, né? As suas glândulas suprarrenais, as suas glândulas adrenais, dispara a adrenalina na sua corrente sanguínea, tá? Noradrenalina, e o seu nível de cortisol também explode na corrente sanguínea. Por que tudo isso, Cid? Porque você precisa entrar em estado de alerta máximo, tá? O seu corpo, todo o fluxo de sangue que, né, fica concentrado na sua região abdominal, com toda essa mensagem neuroquímica, ele é disparado para as extremidades do seu corpo. Como assim? Braços e pernas. Por que, Sidney? Porque essa mensagem, tá, neuroquímica, liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol, faz com que o seu corpo tenha um entendimento que está no momento de lutar ou fugir, lutar ou correr. Quando isso acontece, o seu corpo em pleno estado de alerta, acontece o seguinte: o seu corpo, ele entende que é uma fase. Isso não é a determinação da sua vida, é uma fase. Por quê? É uma situação de emergência, é uma situação de sobrevivência. Então, com tudo isso acontecendo, né, quando nós vemos dentro do sistema econômico mundial, né, o que isso tem a ver realmente com o que as pessoas estão vivendo, Sidney? O que isso tem a ver realmente com o que está acontecendo, né, na economia mundial? O que isso tem a ver? Por que tantas empresas estão quebrando, mas por que tantas outras empresas estão sendo abertas? Então, você vai entender como isso tem funcionado. Tá? Então pensa no seguinte: nesse momento do estado de alerta, muitas pessoas entendem que nesse momento existem muitas oportunidades. Tá? Essas pessoas que estão preparadas, que já aprenderam a lidar, tá, com picos de adrenalina, tá, essas liberações fásicas, tá, de noradrenalina, de cortisol, as pessoas que já têm vivido, né, essa senoide, essa variação, tá, essa senoide emocional, elas estão obviamente à frente de muitas outras pessoas, e isso faz com que elas enxerguem oportunidades onde a maioria das pessoas estão sofrendo com medo. Vou te dar um exemplo de como é enxergar a oportunidade quando as pessoas estão fugindo com medo. Por exemplo, muitas pessoas que já se aventuraram dentro do mundo, né, de ações, né, renda variável, né, o mercado financeiro, compraram ações em algum momento e venderam em outro momento. Então, por exemplo, eu comprei ações há alguns anos atrás de uma empresa, né, que estava fazendo uma fusão com uma empresa chinesa. As ações dessa empresa caíram, mas caíram assim, chegou a nível de resistência, né? Ou seja, estavam resistindo à crise do mercado em relação àquele momento. E muitas pessoas ficaram com medo e começaram a vender. E o que eu tinha de capital, eu fui injetando nisso. Logo, eu enxerguei o quê? Uma oportunidade. E quando passou aquela fase, lembre-se, o medo é fásico. Tá?
Quando passou aquela fase, as pessoas voltaram a comprar e o valor voltou a subir. Logicamente que o valor das ações que eu comprei lá em queda, eu vendi em alta. Então você está entendendo como é importante estar preparado, condicionado emocionalmente para lidar com essas situações? Tá? Agora, entendendo o que é a estrutura do medo, tá? O medo ele é natural, entende? O medo é natural. Ele faz parte da vida do ser humano. O medo, ele é o que trouxe a humanidade até os dias de hoje. Entende? Por quê? Porque se você pegar na época, em eras pré-históricas, se você for pegar os tempos mais primitivos, como é que o homem sobreviveu, ou seja, nas savanas, como é que o homem sobreviveu a ataques de animais, de predadores? Como é que outros animais, se você for olhar na situação da cadeia alimentar, o leão, ele não chega simplesmente e ataca um búfalo, ele organiza um ataque. Por quê? Porque inclusive o leão sente medo na hora de atacar o búfalo, ou seja, medo de tomar uma chifrada, de ser pisoteado, entende? Se o leão não sentisse medo, ele faria um ataque inconsequente. Então essa estrutura, na verdade, do medo não precisa ser consciente, tá? É inconsciente, beleza? Ele não precisa ser racionalizado, entende? Ele está no subconsciente e no inconsciente. Agora olha só, quando você pensa, em relação ao futuro da sua vida, ao futuro da sua família, quantos de vocês já sentiram medo e insegurança em vendo como está acontecendo toda a situação da economia mundial, como anda, a situação do nosso país? Quantos de vocês já sentiram medo e insegurança com isso? Fala para mim aqui. Quantos de vocês já se pegaram olhando para tudo o que tem acontecido a nível mundial e falado assim, cara, como é que vai ser as coisas daqui a um tempo? Quantos de vocês já pegaram, pensando, falar assim, putz, eu queria fazer tal coisa, mas e aí, eu não sei o que vai acontecer, e se eu fizer isso e der tudo errado? O medo de falhar, o medo do insucesso, entende? Muitas pessoas ficam paralisadas por isso e não conseguem avançar. E tem um grande problema, é que essa insegurança, ela causa uma angústia, uma aflição, tá? E isso está relacionado diretamente com essa questão de não poder controlar aquilo que está por vir. Entende? Tudo aquilo que você controla, tudo aquilo que você governa, faz com que você se sinta mais à vontade, que você se sinta mais calmo. E aí, aquilo que sai fora do seu controle, aquilo que pode se tornar uma novidade, inclusive pode se tornar uma extrema novidade, chocante na sua vida, faz com que você tenha um frio na barriga. Então, olha só, toda decisão ela é acompanhada da revelação de um desbloqueio ou de um bloqueio emocional. Tá? Toda decisão. Por quê? Porque quando você tem que tomar uma decisão e você sente um frio na barriga, e você fala assim, nossa, e agora? Sabe, você fala assim, eu vou montar uma empresa, ou eu vou casar e vou constituir família. Você dá aquele gelo na barriga assim, você fala, e agora? Como é que vai ser? Sabe, aquela insegurança, e tudo isso faz parte do quê? De criar novas trilhas neuronais, de aprender coisas novas. E o medo, ele está relacionado ao quê? À insegurança. Ele pode estar relacionado à insegurança de lidar com pessoas que você não conhece, de lidar com momentos e circunstâncias, do sistema econômico, do sistema empresarial, do sistema familiar, com várias outras áreas da sua vida que você ainda não conhece. Sabe,
E se eu olhar e falar assim, Sidney, mas e aí, como é que eu vou fazer? O que eu faço agora a partir disso? Calma. Primeira coisa, você precisa ter consciência. Eu quero que você traga isso à sua consciência. É que as pessoas, elas de fato vão sentir medo, elas de fato vão sentir insegurança. E você não é diferente das outras pessoas. Entende? O que tem de diferente é como você lida com todas essas situações. A diferença está em como você vai lidar quando você se sentir inseguro, quando você olhar e falar, e agora, o que é que eu vou fazer? Entende? E um dos maiores problemas está relacionado hoje com uma das patologias, né, que mais tem aflorado e tem afrontado a vida das pessoas hoje, né, na sociedade, chama-se ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui já teve crise de ansiedade ou sofre com ansiedade? Ou conhece alguém que sofre de ansiedade, tem crises de pânico? Se você conhece alguém, agora é o momento certo de você compartilhar essa live. Porque nós vamos entrar agora em uma vertente. E nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro. E tem um grande problema. É que a maioria das pessoas, elas se enganam em relação ao futuro. Elas se enganam em relação às suas emoções, aos seus sentimentos. E eu quero agora trazer um nível de entendimento para você sobre ansiedade, sobre pânico, que de fato vai trazer libertação na vida dessas pessoas. A ansiedade, ela é um sentimento natural do ser humano. Sabe, muitas pessoas estão transformando a ansiedade em algo como se fosse, estão demonizando, estão transformando a ansiedade como se fosse um demônio. E a gente precisa entender uma coisa, é que a ansiedade, tá? O medo das coisas futuras, isso é ansiedade. Medo das coisas futuras. A ansiedade, ela pode ser um estado, tá, da sua estrutura emocional, mas também pode ser algo relacionado à sua parte fisiológica. E também pode estar relacionado à sua parte espiritual. Lembrando que nós, eu e vocês, nós somos seres tricotômicos. Nós somos estruturados pela alma, corpo e espírito. Tá? Alma, corpo e espírito. Quando nós pensamos, né, que nós somos seres tricotômicos, nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus formou o homem, Ele colocou no homem, né, na estrutura almática, os sentimentos, os pensamentos, as emoções e o intelecto. Tá? Então, os sentimentos, eles são canais de entrada da nossa vida. E quando nós pensamos sobre a nossa vida futura, principalmente quando nós pensamos sobre a vida financeira, é uma das coisas que mais gera angústia na vida das pessoas, certo? E aí você precisa entender que o futuro, ele é uma projeção de 0,3 milésimos de segundo da sua vida agora em diante. Sabe, cientificamente falando, você precisa entender como isso acontece. O seu globo ocular, ele tem uma velocidade de captação de imagem e antecipação para o seu córtex visual, tá? De 0,3 segundos. Ou seja, o seu cérebro ele consegue processar dados por captação do seu globo ocular, criando antecipação. Ou seja, daquilo que você está enxergando, daquilo que você está vivendo. Cientificamente, o seu cérebro ele consegue projetar 0,3 milésimos de segundo à frente. Sabe o que significa isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Todos vocês atravessam a rua pela faixa de pedestre? Fala aqui pro tio Pete. Sim ou não? Vou explicar para vocês, na visão neurocientífica, como isso acontece. Todos vocês atravessam as ruas andando pela faixa de pedestre? Não.
E por que eu sei disso? Porque eu também sou assim. E se eu fosse diferente de vocês, né, talvez eu não tivesse embasamento para poder me aprofundar nisso e ter o tipo de conhecimento que eu tenho. Quando você vai atravessar a rua, você olha, se está vindo o carro, como que você consegue identificar se a velocidade que o carro está vindo, ela te permite atravessar a rua antes de ser atropelado, ou se você atravessar você vai ser atropelado? Como é que o seu cérebro identifica isso? Quando ele vê o carro vindo, ele processa as informações em 0,3 milésimos de segundo à frente, fazendo um cálculo, porque o seu cérebro ele é uma máquina de cálculo, tá? Ele faz o cálculo de deslocamento que o carro está vindo, mais o seu potencial de deslocamento, para ver se você consegue atravessar antes do carro te alcançar ou não. Entende? Então isso é o que? É projeção de futuro. E o seu cérebro ele é especialista nisso. Então, quimicamente falando, quando você pensa em futuro excessivamente, você está fazendo o quê? Você está produzindo uma enxurrada neuroquímica, gerando paralisação da sua vida. Por quê? Existem 2 tempos na sua vida que é impossível fazer alguma coisa, é impossível ser produtivo. Esses 2 tempos são chamados de passado e futuro. Você só pode ser produtivo agora, entende? E o pensamento excessivo, ou seja, o foco excessivo no futuro, é o que produz a ansiedade. E quando o seu cérebro ele vai se tornando cada vez mais apto a isso, você precisa se lembrar da plasticidade cerebral, ou seja, neuroplasticidade cerebral. O seu cérebro, quanto mais pensa no futuro, melhor ele fica em pensar no futuro. Entende? É como um músculo, tá? Você vai lá e faz a musculação. Quanto mais estímulo você dá para o seu músculo, mais condicionado o seu músculo fica. Inclusive o seu músculo cardíaco. Não é diferente com a sua estrutura neurocerebral. Quanto mais você projeta o tempo futuro na sua mente, a plasticidade do seu cérebro permite que ele se torne cada vez melhor nisso. Quanto mais você sente medo, melhor o seu cérebro fica em produzir medo. Entende? Mas e o oposto, Sidney, também é verdadeiro? Sim, o oposto também é verdadeiro. Tá? Por exemplo, quando você pensa em coisas que produzem prazer na sua vida, tá? Se você pensar assim, ó, dieta é prazeroso? Depende. Por quê? Quando se torna um estilo de vida, você alimenta isso consecutivamente na sua mente, porque você vê o resultado final daquilo que você deseja viver. Ou seja, uma pessoa fitness, ela vive em um estilo de vida que para a maioria das outras pessoas é sacrificiosa. Ou seja, praticamente impossível. Mas por que ela consegue viver esse estilo de vida mesmo a longo prazo? Porque ela consegue ver o resultado hoje. Ela consegue se sentir bem hoje. Ou seja, hoje é o momento de ser produtivo na sua vida, de viver aquilo que você realmente deseja viver. Então, quando você pensa, né, nessa projeção do quadro de visão futuro, você começa ao quê? A ter disparos fásicos, tá? De adrenalina, noradrenalina e cortisol. Por quê? Porque vai gerar preocupação. E preocupação é a preocupação do tempo futuro que está fora do seu quadro de gestão. Está fora daquilo que você pode governar. O que você pode governar é hoje e agora. Tá? Então no finalzinho nós vamos fazer um exercício aqui que você vai aprender a trazer, a mudar esse eixo, tá? O seu quadro de visão futuro ou de excesso de passado, como eu estava dizendo, entre os 2 tempos que é impossível ser produtivo, que é o passado e o futuro. O que é o passado, Sidney? O passado, ele é como um museu, ele é como uma biblioteca.
Inclusive, no seu cérebro, tá? Quando você foca em coisas do passado, o seu cérebro ele desacelera. Ou seja, você vai se tornando cada vez mais improdutivo. Quando nós olhamos excessivamente para o passado, nós ficamos paralisados. Mas quando nós olhamos excessivamente para o futuro, nós também ficamos paralisados. E aí, nesses dois tempos, se torna improdutivo. Tá? Olha só, outro ponto importante, tá? Que eu estava falando aqui sobre entender a diferença entre sentir medo e preocupação. O sentir medo, ele vem por um estímulo externo. Lembra o que eu disse um pouquinho mais anteriormente aí? Você está andando na rua e aí você se depara, tem um pitbull correndo na sua reta e você sabe que ele vai te atacar. Estímulo externo. Ou seja, o seu corpo entra em estado de alerta, né? O hipotálamo é acionado, mete o dedão lá no botão da descarga neuroquímica, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Seu corpo entra em ação, lutar ou fugir, né? E aí, quando você entra em outra vertente, chamada preocupação. O que é a preocupação? É assim, dentro do conceito da neurociência, preocupação, tá? Entre uma linguagem mais vulgar, é chamado de... gente, não sei se eu falo isso, porque às vezes o povo acha que a gente é doido, né? Mas é basicamente o seguinte, é a má gestão da sua imaginação. E isso revela o quê? O viés cognitivo, ou seja, qual é a linha, a trilha neuronal que o seu cérebro mais percorre. Ou seja, se você é uma pessoa que tem pensamentos positivos e que vê o lado bom das coisas, ou se você é uma pessoa que tende a ver o lado ruim, o lado negativo das coisas. Por quê? A má gestão dos seus pensamentos revela qual é a trilha neuronal e as vertentes emocionais que você mais percorre. Ou seja, revela inclusive sobre como foi a sua formação, qual foi o tipo de ambiente que você foi criado, como esse ambiente influenciou a sua vida e como tem influenciado a sua vida. Se vocês não sabem, o ambiente, tá? Mais a frequência, que é chamado de ambiência, se quiser anotar aí, pode anotar, viu? Isso aí é um mergulho na linha de conhecimento. O ambiente mais a frequência é chamado de ambiência. Tá? O ambiente que você cresceu, o ambiente que você foi criado e inclusive o ambiente que você vive hoje, ele revela muito sobre até onde você vai chegar. Então funciona assim. A diferença entre sentir medo é o seguinte: quando você, como empresário, investidor, funcionário, tá? Como pai de família, como mãe de família, como filho, quando você se depara com algo externo que influencia o seu estado interno, emocional e bioquímico, tá? E inclusive o seu estado espiritual. Quando você se depara com algo assim, acontece o quê? É que, de fato, quando você já entende em qual caminho, qual é a vertente que você está trilhando, ou seja, você tem um entendimento. Por exemplo, você pega um menino da quebrada que está acostumado com violência, ele ouve um barulho de tiro, está tranquilo, ele não viu ninguém dando tiro em ninguém, mas ele sabe que é um barulho de tiro, e ele olha e fala assim, não, tá tudo certo, às vezes estão fazendo alguma bagunça por aí. Aí você pega um menino, ou alguém que cresceu em um ambiente de paz e tranquilidade, você vai ver como aquele ambiente vai gerar incertezas, inseguranças na vida daquele menino, daquela criança, e como aquilo vai resultar posteriormente em comportamentos que essa criança não tinha antes. Por exemplo, do estado de alerta. Você pega um menino que cresceu na quebrada, ouvindo barulho de tiro, vendo, né, violência e tudo mais, e pega um menino que não está acostumado com isso e põe dentro da quebrada. Você liga o estado de alerta dele,
Ele começa a sentir medo, insegurança, ansiedade, porque ele não sabe como lidar com tudo aquilo que ele está vivendo. E assim, o ambiente começa a moldar novas atitudes, ou seja, dentro do caráter comportamental daquela criança ou do indivíduo. Então, você pensar assim, o medo do futuro, ou seja, quando você está vivendo um quadro no seu momento presente, que você realmente não sabe o que fazer, que você realmente olha e fala assim, eu estou perdido, isso começa a desencadear o quê? Ansiedade. E conforme você vai se deparando com coisas novas e situações novas, e você olha e fala assim, e agora o que eu faço? E você não sabe o que fazer, você vai se tornando cada vez mais ansioso. E aí vai agravando o problema. Consegue perceber? E por isso você começa a se sentir como um escravo, como um refém, tá? Como uma vítima do ambiente, como um escravo, como um refém, como vítima dos seus sentimentos e das suas emoções, porque você já não sabe mais como controlar isso. Entende? Agora, quando você olha e fala assim, Sidney, eu já me deparei várias vezes com esse tipo de situação, né? Mas muitas vezes eu me pego assim, preocupando, né, a minha mente com coisas futuras que estão fora do meu estado de controle. Por exemplo, eu não fiz investimento nenhum porque eu não sei o que vai acontecer agora com esse cenário político. Ou seja, aquilo que está debaixo do seu governo, debaixo do seu controle, se torna improdutivo. Porque a preocupação com coisas que ainda hão de vir já estão tomando o seu tempo, já estão governando sobre a sua vida. Entende? Então, conforme tudo isso vai sendo construído na sua vida, você pode adquirir inteligência, você pode se tornar uma pessoa que faz melhor gestão das suas emoções, que sabe melhor como lidar com as variáveis diante de tudo que você está vivendo, ou você simplesmente fica paralisado. Então, tudo isso faz parte do quê? Faz parte da construção da sua vida. Olha só, não tenha medo do futuro. Agora eu vou te explicar alguns pontos aqui que são bem interessantes. O futuro é agora. O futuro não é amanhã. O futuro é agora. As decisões que você toma agora que determinam como você vai viver os próximos dias e os próximos anos da sua vida. Entende? Uma pessoa que está dentro de um quadro de ansiedade, ela precisa entender essas 5 coisas que eu vou te falar. Tá? Uma pessoa que está tomando remédios para ansiedade, uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, com pânico, ela precisa entender essas 5 coisas que eu vou te falar. Tá? Se ela entender essas 5 coisas, ela vai começar a avançar na vida dela. E vai chegar em um curto espaço de tempo, isso em no máximo 2 meses, uma pessoa que começa a governar sobre esses 5 pontos, ela deixa de tomar remédios para ansiedade. Tá? Em no máximo 2 meses. E eu estou te falando isso com estudos de caso. Eu tenho acompanhado, tenho feito pesquisas de pessoas, tá? Que têm, né, colocado tudo isso em prática, entre a Sociedade de Combate Internacional à Ansiedade e ao Pânico, tá? Estruturando esses 5 pontos. Pessoas com até 2 meses de prática, colocando em prática isso que eu vou te falar, deixam de tomar remédio, deixam de viver com picos de ansiedade, com picos de pânico. Tá? Então olha só, isso aqui é chamado de as armas da super saúde. Tá? Aí se você quiser anotar aí, se ainda não sabe, você pode anotar. Você escreve assim, ó, na vertical, armas, tá? No plural, armas. E aí cada uma das letras iniciais, eu vou te falar aqui, ó. Então, A, atividade física. R, relacionamento positivo, ou seja, inclusive terapia. Entende? Fazer terapia, participar de mentoria em grupo, tá?
Isso é construir relacionamento positivo. O M, tá? É o que? Meditação. E meditar, na etimologia da palavra, é isso aqui, ó. Respirar. Respirar de forma intencional, de forma inteligente, é a etimologia da palavra meditar. Então, atividade física, relacionamento positivo, meditação, alimentação saudável, ou seja, diminui a ingestão de alimentos inflamatórios, tá? Eu não vou ficar dando uma de nutricionista aqui não, tá bom? Depois você procura uma nutricionista, de preferência funcional, tá? Ou um endocrinologista, enfim, nutrólogo, procura alguém da área da saúde aí, tá? Inclusive, se você é alguém da área da saúde, pode marcar aqui, ó, fala assim, ó, pode me chamar, entende? Se você é da área da saúde e entende sobre a estrutura, né, de alimentação, pode fazer aqui uma propaganda sua aqui, ó, escreve assim, ó, me chama. Entende? Por quê? Porque entre essa estrutura, depois que você diminui alimentos inflamatórios, você aumenta o quê? Qualidade do sono repositor. Então, olha só. 5 pontos. Tá? 5 pontos. Que para quem está vivendo com picos de ansiedade e pânico, tá? Seja da sua estrutura emocional ou neuroquímica, vai alterar. Por quê? Porque, embora muitas pessoas não falam sobre isso, eu vou te falar com muita clareza. Nos últimos 15 anos estudando, tá, sobre fundamentos da psicologia, fundamentos da psicanálise, sobre neurociências, os seus comportamentos influenciam sim, os seus hábitos influenciam sim o seu estado emocional. E o seu estado emocional influencia sim, de forma direta, nos seus comportamentos e nos seus hábitos. Entende? Funciona assim, ó. Eles andam de aliança. Sabe? Um de aliança com o outro. Então, pensa no seguinte. Por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas sofrem com o medo? Primeiro de tudo, né? Nós vamos entrar nessa vertente aqui agora, tá, para a gente ir finalizando essa estrutura, mas por que as pessoas sofrem com medo? Por que as pessoas têm medo? Tá? E por que as pessoas têm medo de não ter uma boa qualidade de vida, tanto no presente, principalmente no futuro? Quais são as coisas que mais despertam medo, insegurança, ansiedade na vida das pessoas quando se pensa em prazos daqui 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Quais são os principais pontos que, se eu perguntar para você que está aqui conectado comigo agora, quais são os pontos que, se eu falar assim, o que pode te preocupar relacionado à sua vida futura? Vida financeira, saúde, família, negócios, vida espiritual, sabe, seus relacionamentos, o que pode ativar em você um estado de ansiedade ou preocupação com a sua vida futura. Vou te falar de forma clara, tá? Precisa fazer uma modulação do seu sistema neuroquímico, tá bom? Precisa fazer. Se você tem síndrome do pânico, é um estado bioquímico, neuroquímico já numa etapa um pouco mais avançada. Então, se você estiver tomando remédios, continue fazendo o acompanhamento, mas se você colocar esses 5 pontos que eu acabei de citar, tá? Atividade física regular, relacionamentos positivos são com pessoas que te patrocinam emocionalmente. Não é ninguém que fica passando a mão na sua cabeça, não. Alisando, falando, tadinho. Não é isso não, tá? Inclusive, relacionamentos positivos por um período da nossa vida pode ser terapia, tá? Fazer respiração de tempo em tempo faz com que a harmonização
do nosso estado emocional e o nosso estado bioquímico comece a entrar no eixo, não é equilíbrio. Por quê? Equilíbrio é 50% uma bosta e 50% muito bom. Precisa do quê? De harmonização, tá? Então é entender o que é o estado de plenitude de vida. Mas fica aqui junto com a gente que eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem, que nós vamos destravar esse negócio aqui hoje, tá? Agora, quando você entende isso, ó, atividade física, relacionamentos positivos, respiração, ou seja, meditação, alimentação saudável e sono repositor. Quando você está respeitando isso na sua vida, todos os dias, quando você começa a viver esse novo estilo de vida, o seu corpo ele começa a entrar no eixo. Quando o seu corpo começa a entrar no eixo, o estado da atividade física ele vai mudar o seu eixo hormonal, vai mexer com os seus neurotransmissores, vai aumentar a liberação de dopamina, tá? Vai mudar o eixo, né? Os disparos fásicos de noradrenalina, tá? Vai diminuir os picos de cortisol, entende? Então tudo isso tem relação. Agora eu não estou aqui falando como psicanalista, psicólogo, terapeuta, não. Eu estou te falando sobre coisas que eu vivi e coisas que eu tenho estudado ao longo dos anos, tá? Então, se você tem feito um acompanhamento, continue fazendo. Mas se você adotar esses 5 pontos que eu acabei de te falar, que são as armas da super saúde, não tem como. Seu corpo vai mudar de frequência. Entende? Se você treinar o seu corpo a produzir músculos, você além de ficar forte fisicamente, você vai se tornar forte emocional e psicologicamente. Atividade física é um treinamento de todos os estados do seu corpo, de toda a estrutura, tá? Da sua composição. Alma, corpo e espírito. Entende? Quando você entra em relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis, conversa com pessoas que agregam conhecimento, valor à sua vida, tá? Que te ouvem, que sabem, inclusive, no momento que você precisa de um aconselhamento, né? Pessoas da sua confiança, por isso que eu disse que, inclusive, em alguma fase da vida, isso pode ser um período de terapia, né? Ei, isso é muito bem-vindo. Respirar. Quantos de vocês se dão conta de que vocês estão respirando errado? A maioria faz respiração curta o tempo todo. Quantas vezes no dia você para e faz isso aqui, ó? Faz isso junto comigo agora, vai lá. Coluna ereta, faz isso junto comigo para você ver como muda a sua condição fisiológica. Faz isso aqui, ó. Solta todo o ar. Agora enche. Solta todo o ar. Agora enche de novo. Solta. Agora enche de novo. Faz isso 5, 6, 7 vezes. Sabe, você vai perceber que a sua pressão arterial, inclusive, baixa. Alguns podem sentir um pouco de atordoação. Entende? Alguns podem perceber que a pressão arterial cai. Esse é um sinal de que a maioria das pessoas está respirando de forma errada, constantemente. Entende? Então, olha só. Aí você entra com o quê? Alimentação saudável. Você diminui, deixa de ingerir totalmente? Não, mas diminua consideravelmente a ingestão de alimentos industrializados. Começa a optar por fazer uma ingestão de alimentos mais saudáveis. Sabe, por isso é importante o acompanhamento de um profissional. Começa um processo de desinflamação do seu corpo. Eu tenho falado isso por um período, a última semana de dezembro do ano passado agora, eu estava com 110 quilos. Eu comecei a fazer um acompanhamento e agora eu estou com 94, 95 quilos. E eu vou baixar para 90 agora. Por quê?
Porque eu curti demais esse processo de desinflamação. Só que eu também estou aprendendo sobre muitas coisas nesse processo. E hoje, por exemplo, eu saí, fui fazer algumas coisas, né, cartório, fui resolver alguns documentos e eu fui estudando, eu fui, né, fazendo alguns estudos, dirigindo ali o áudio no carro e, né, quando você está em movimento você ouve. E aí fui estudando, pegando materiais de pesquisa, né, e eu percebi uma coisa. Em algum momento a gente canaliza a recompensa nas coisas erradas, sabia? E isso serve para quê? Para um momento de treino. Para quê, Cid? Para você poder ir para a próxima fase. Quando você vai para a próxima fase, a fase anterior ficou para trás. Ou seja, na fase anterior você sentia medo, ansiedade, pânico, algumas pessoas sofriam com depressão. Essa fase ficou para trás. Quando? Quando você começa a governar o seu tempo presente. Quando você assume o governo da sua vida. E quando você assume o governo da sua vida, é muito bom, por quê? Porque você começa a construir um estilo de vida que proporciona qualidade de vida, que proporciona a construção de um futuro não muito distante, mas muito próspero, de muito crescimento pessoal, crescimento financeiro, crescimento em relacionamento, tá? Crescimento na área da família, inclusive, entende? Então, a minha pergunta é, o que você tem feito hoje por você? Cada um de vocês. O que é que vocês têm feito hoje por cada um de vocês? Ah, Sidney, eu estou fazendo atividade física, eu estou me cuidando, mas eu não estou lá muito bem, não. E por que não está muito bem? Entende? Ah, eu estou dando umas deslizadas ali, né, e tal. Por quê? Porque você está sendo permissivo com você. Você está aceitando viver abaixo da qualidade de vida que você foi chamado para viver. Você está aceitando que os seus gatilhos de fuga emocional te levem a se afundar em bebidas, em drogas, em mentiras, em prostituição, em abandono, em rejeição, em excesso de açúcar, excesso de trigo. Aonde é que você está indo para a rota de fuga? Pornografia, entende? Para qual rota de fuga que você está acessando? Então, quando você deixa de acessar essas rotas de fuga e você começa a construir um novo estilo de vida, algo extraordinário acontece dentro de você, dentro do seu cérebro. Começa a criar um reservatório natural de dopamina. Você começa a enxergar e ter prazer na vida, em coisas simples da vida que antes você não tinha. E quando isso começa a acontecer, algo muito top acontece. É que você começa a garantir um estado de vida em plenitude. Você começa a garantir um estado de vida onde você constrói. Vamos falar assim, quando você pensa financeiramente, você começa a construir um estilo de vida para a sua aposentadoria. Quando você pensa na família, você está construindo um legado. Quando você está pensando na sua empresa, você está cumprindo com o seu propósito. Sabe, faz sentido para vocês viver um estilo de vida assim? Quando nós começamos a enxergar isso, nós começamos a construir um estilo de vida. E uma das coisas que gera muita ansiedade na vida das pessoas, muito medo do futuro, é pensar na aposentadoria. Eu estava falando nesse final de semana, ontem inclusive, né, foi Dia dos Pais, e aí eu recebi visita aqui em casa e algumas pessoas que eu gosto muito, né? Minha mãe, meu padrasto, minha sogra, meu sogro, né? E aí a gente estava falando sobre algumas coisas aqui. Eu disse o seguinte, eu sou um cara que eu não fico pensando em aposentadoria. Por quê? Eu já tenho data e hora para minha aposentadoria. Por quê, Sidney? Porque quando eu me aposentar de tudo isso que eu estou fazendo,
o meu foco vai ser só curtir, sabe? Vai ser curtir muito a vida junto com a minha família e fazer só aquilo que é transbordo, entende? Porque quando você está transbordando, imagine o seguinte, olha que coisa interessante. Esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Escreve aqui para mim. Vamos lá, ó. Meio vazio, meio cheio, ou seja, é a perspectiva de vida que cada um tem. É como você está enxergando. Isso aqui está falando sobre o seu viés cognitivo. Entende? Isso aqui é um instrumento de pesquisa. Tá? Estudando sobre neurociências, os fundamentos, né, das neurociências, há alguns anos, eu percebi o seguinte. Isso aqui chama-se dicotomia. Eu estou te dando duas opções. Você tem que escolher a menos pior para você. Está meio cheio ou meio vazio? Para alguns está meio vazio, para outros está meio cheio. Entende? Agora, quando você entra em estado de transbordo, aqui em cima ele estaria pleno, mas o transbordo é tudo que vaza por cima. Ou seja, tem que alcançar outras pessoas. É para isso que serve a aposentadoria. E pensar em aposentadoria para muitas pessoas é como é que eu vou sobreviver? Se hoje eu tenho que trabalhar em 2, 3 empregos, quando eu aposentar eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou depender dos meus filhos, eu vou depender dos meus netos e aí a pessoa começa a entrar em parafuso. Por quê? Porque ela está saindo de um estado de governo para um estado de dependência. Então deixa eu explicar uma coisa para você. A melhor forma que você tem de não sofrer, de não ter medo das coisas do seu futuro é assumindo o governo da sua vida no presente. Tá? A melhor forma que você tem de não sofrer de medo de nada é entender o que está escrito em 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é estado de plenitude. Tá? Agora, vamos pensar numa coisa. Já que nós falamos sobre aposentadoria, como uma boa aposentadoria pode te ajudar a viver o seu propósito? Como que você pode construir uma boa aposentadoria? Ah, Sidney, eu vou ter que ganhar mais e fazer alguns investimentos. Lembre-se de uma coisa, só tem 2 tipos de pessoa que ganham mais, e que na verdade ganham. Crianças e mendigos. Adultos fazem dinheiro. Adultos são produtivos. Por exemplo, uma live dessa poderia ter centenas de milhares de pessoas sendo destravadas e ativadas para poder avançar. Só que acontece o seguinte, o estado de prioridade na vida de um não é o mesmo estado de prioridade na vida de outro. E aí acontece o seguinte, é que para quem quer viver a plenitude de vida, gastando tudo que tem hoje, pouco importa o estado de vida no futuro. Por quê? Porque o pensamento dela é, se eu morrer eu não vou deixar nada para ninguém. Esse é um sintoma de bloqueio de escassez. Entende? Esse é um sintoma. Então, para uma pessoa que vive em estado de plenitude é o seguinte, eu vou construir hoje a vida que eu desejo viver. Por quê? Porque a vida é plantar e colher. Tudo que você plantou há 1 ano atrás, você está colhendo hoje. E a vida ela só não vai passar para você daqui 10 anos se você tiver morrido no meio desse caminho. Mas o tempo de 10 anos vai continuar passando. E a minha pergunta é, a sua insegurança está naquilo que você não teve e por isso você tem preocupação em pensar que se você morrer, você vai deixar o seu cônjuge para viver com outra pessoa debaixo do que você construiu com o suor do seu rosto? Isso é honra. Imagina o seguinte, você trabalhou e teve uma vida de honra, baseado em princípios, e você construiu um patrimônio. E você ensinou princípios e honra para sua esposa, para os seus filhos, ou para o seu esposo e para os seus filhos. E amanhã ou depois você veio a falecer. E eles sempre olharão para você como alguém que construiu um legado através da vida deles.
Os seus netos, os seus bisnetos saberão quem foi você. Você construiu um plano de libertação para a história da sua família. Sidney, mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ei, calma. Basta você viver o hoje. Basta você fazer hoje. Como assim, Sidney? Você levanta, você toma café da manhã. Você almoça, você toma banho. Ah, eu não tomo banho todo dia não. Quem é aí que não toma banho todo dia? Tem alguém que é alérgico à água aí? Então, você toma café, se almoça, toma banho, janta, mas você não quer fazer uma caminhada de 10, 15 minutos. Você não quer tirar 10, 15 minutos do seu dia para ativar o seu corpo, para ler um pouquinho, sabe, para estudar, para participar de uma live. Você não investe no tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos, com o seu cônjuge, melhor dizendo, né? Você não investe em tempo de qualidade, você não abraça, não beija, você não pega seus filhos no colo. Como é que você vai construir um legado? Como é que você vai se sentir pleno se aquilo que é a plenitude na sua vida não está transbordando? Lembra da história do copo? Meio cheio ou meio vazio. Quantas pessoas estão morrendo, gente, por olhar para a vida delas e achar que elas estão meio vazias, enquanto elas estão meio cheias e que elas podem ser transbordantes. Entende? Você só precisa entender como é que você vai se conectar com o estilo de vida que você quer viver. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E vocês precisam saber que o homem vem da origem, né, da palavra em hebraico Adam. Toda palavra em hebraica que termina com a letra M é plural. E Adam, ou Adão, é humano. Tá? Adam, terminando com M, é humanidade. Quando Deus criou a humanidade, Ele disse: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí Ele deu uma ordenança prescritiva para sermos, para fazermos. Domine sobre os animais da terra, da água, do céu, inclusive sobre a serpente. Domine sobre a sua própria vida. Por quê? Lembram que eu disse mais no começo da live? Que os sentimentos, os desejos, tudo isso é lícito. A ansiedade, ela faz parte da nossa estrutura como seres humanos. Agora, quando nós nos rendemos à ansiedade, nós deixamos de governar sobre isso, então torna-se concupiscências da carne, ou seja, é aquilo que flagela a nossa carne, é aquilo que governa, que põe pressão sobre a nossa carne. Então, a ansiedade e o medo é natural da carne, mas também é natural da nossa alma governar sobre tudo isso. Como é que você vai construir a vida que você quer viver? Lembrando desses 5 pontos aqui, ó, que eu falei: atividade física, relacionamentos positivos, meditação, que a etimologia é respirar de forma intencional e inteligente, alimentação saudável e sono repositor. Então, olha só, o importante de tudo é entender que você não vai sofrer com medo do futuro quando você está vivendo em plenitude o seu presente. Qual o maior erro, né, ou o erro mais comum quando as pessoas pensam em planejar o seu futuro? É achar que ele está muito longe, porque elas sofrem com as coisas que estão muito longe. Entende? Achar que o futuro está muito longe. O futuro é agora. Lembre-se disso. Por exemplo, você planta uma semente de abóbora. Por que você plantou uma semente de abóbora? Porque antes você viu o fruto. Entende? Você planta agora e colhe agora. Por quê? Porque você já viu o fruto na sua mente. Então, a forma como você pensa revela o tipo de decisão e comportamento que você tem. Se você não tivesse visto uma abóbora, mas se você tivesse visto
uma maçã. Você não teria plantado uma semente de abóbora, você teria plantado a semente de maçã. Entende? E aí começa o alinhamento daquilo que a gente escolhe viver. Tá? E lembre-se de uma coisa, todos vocês. A fórmula para deixar de sofrer, de ter medo com o futuro, é se lembrando: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Invistam, lembra? Atividade física, relacionamento positivo com ele. Invistam no relacionamento, o melhor relacionamento que você pode investir. Falar com o papai, falar com o Criador. Tá? Agora, vamos fazer uma atividade aqui, uma tarefa rapidinho? Vamos? Quem topa fazer uma tarefa? 2 minutinhos, só para você poder entender por onde que você tem que começar a corrigir a rota da sua vida. Vamos lá então. Pega um papel e uma caneta aí, rapidão. Papel e caneta. Papel e caneta. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor de 100%. O resultado final tem que ser de 100%. Vou dar um exemplo, tá? Em números práticos. Quantos por cento de 100 da sua vida está preso no passado? Ah, Sidney, 30%. Anota lá, 30%. Quantos por cento está preso no futuro? Ah, Sidney, acho que 20%. Anota lá, 20%. E quantos por cento está no seu presente? Se 30 mais 20 é 50, os outros 50 estão no presente. Beleza? Isso aqui é só um parâmetro. Anota assim, ó, passado, presente e futuro. Como que você vai começar? Passado. Quantos por cento da sua vida está no passado? Anota aí. Se quiser, pode mandar por escrito aqui que a gente já vai destravando os códigos dessa parada aqui. Beleza? Quantos por cento da sua vida de referência está no passado? Manda aqui pro tio Pete. Não precisa mandar o porcentagem, não. Você colocar passado e o número, eu já sei o que você quer dizer. Beleza? Coloca aí, passado. Quantos por cento da sua vida está preso no passado? Aí, futuro. Quantos por cento da sua vida está no futuro? E quantos por cento da sua vida está no presente? Manda aí pro tio Pete que eu vou destravar essa tarefa aqui para vocês entenderem como é que tem que estar isso, tá? Pra você poder viver em plenitude e parar de sofrer. Parar de ter medo com as coisas do futuro e começar a construir uma vida de plenitude hoje e agora. Inclusive, você pode escrever assim, ó, com H mesmo, tá? Quem já participou do protocolo IPC já sabe como que faz. Vamos lá? Escreve aí, ha significa hoje e agora, tá? Em 3 fases, hoje e agora na alma, hoje e agora no corpo e hoje e agora no espírito. Beleza? Então, anota aí. Ó, o Júnior acabou de mandar, ó, passado, 60%. Meu Deus, amigo. Eu acho que o problema não é nem pânico, o problema está sendo com depressão aí, hein, cara. Tá? Vou te falar o porquê. Pânico está relacionado ao futuro, tá? Ansiedade e pânico são excesso de futuro. Depressão é excesso de passado, tá bom? Anota esse e aí coloca o H significa hoje, o A significa agora. Hoje e agora. Na alma, hoje e agora. No corpo, hoje e agora. No espírito. Beleza? Faz a tarefinha aí pra gente botar pressão nesse negócio. Quantos por cento da vida está no futuro? Olha lá, ó. Presente, 30%. Ou seja, 90% do tempo está no passado e no futuro. Ah não, 30% no presente, desculpa. 30% no presente e 10% no futuro. Olha só, pra vocês começarem a construir, tá?
para todos vocês aí, para começar a construir uma vida de plenitude, vocês precisam entender isso aqui, ó. A referência do seu passado é de até 10%. Por quê? Tem uma pasta dentro do seu córtex visual chamada as merdas da minha vida, cagadas do meu passado, as pisadas de bola que eu já dei. Sabe? Tem uma pasta escrita assim. Cada um de vocês tem um jeito aí, né? Tem um nome dessa pasta. Cagadas do meu passado, né? As merdas que eu já fiz na minha vida. Então, isso aí é só um parâmetro. 10% da sua vida pode ter referência no passado. Por quê? O passado é uma biblioteca, é um museu. Nada do que está lá vai servir para a sua vida agora, para produzir frutos. Mas serve como referência, como pesquisa, como informação. As merdas que você fez, você não cometer as mesmas mais. Por isso que você tem que olhar para essa pastinha aí, cagadas no meu passado, pisadas de bola da minha vida. Entende? Olha lá, ó. Excesso de futuro ainda, hein, dona Patrícia? Olha só, então, precisa entender isso aqui, ó. 10%. A Kira tá doidinha para entrar no escritório aqui, tá batendo na porta e tudo ali, ó. 10% no passado é o suficiente para você não fazer as merdas que você já fez lá atrás no seu presente hoje. Tá? 20% no seu futuro. Que é o quê? A construção hoje do que você quer viver daqui daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tá? 10% no passado, 20% no futuro. Sabe o que é que você vai rachar o bambu? Que você vai prosperar financeiramente, que você vai avançar emocionalmente, que você vai construir família, que você vai ser uma pessoa honrada, você vai ver uma pessoa sendo transformada em alguém que vive em plenitude. Quando você rachar o bambu, colocar 70% do seu foco temporal no presente. O presente é onde você prospera, o presente é onde você governa, o presente é onde você domina, o presente é onde você avança. O presente é onde você se torna imbatível. Hoje e agora na alma, hoje e agora no corpo, hoje e agora no espírito. É hoje e agora que você assume o governo da sua vida e deixa de ter medo com as coisas do seu futuro. Entende? Ah, Sidney, parece fácil. Aqui, ó. As armas. Lembra? Põe essas armas em prática, fuzil, que nem do exército lá. Aquelas .50 brava atirando contra o inimigo. Quem é o inimigo? É o seu estado bioquímico desregulado, todo bagunçado, inflamado. Entende? Ou seja, é agora que você prospera, é agora que você avança, é agora que você governa, é agora que você domina. Olha lá o Ricardo falando, já é, bora prosperar. Ha, ha, ha. Ramon, o código do negócio é avançar, não para. Entende? Não para. Entende isso? Quando você coloca isso em prática, você começou a construir uma vida de plenitude. Você começa a entender o propósito da sua vida e o sentido da sua vida. Quando você começa a mudar os rumos dela. Se você ficar parado, pensa no seguinte. A vida chegou e fez assim para você, ó. Pum! Aí se assustou e ficou que nem uma criancinha assim, ó. Paralisado, ó, no cantinho da parede, assim, ó, paralisado. Tá na hora de você se posicionar como um adulto, como alguém que governa de fato, tá? Olhar para a sua vida e falar assim, acabou. O tempo de medo, o tempo de viver, né, no cantinho ali com medo, acabou. Entende? Põe a mão no seu peito assim, ó. Respira fundo. Fala assim, hoje e agora. E assume o governo da sua vida.
Hoje e agora. Hoje eu não vou me render ao medo. Agora eu não vou me render ao medo. Mais tarde talvez, agora não. Até que vai chegar o ponto que você vai fazer isso aqui, ó. Hoje eu não vou me render ao medo. Agora eu não vou me render ao medo. E daqui a pouco você está governando acima de tudo. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O seu passado, ele é a referência daquilo que você vai construir no seu presente e ativar a prosperidade da sua vida. Entende? Se eu não tivesse ressignificado, desbloqueado a minha vida e entendido que tudo aquilo que eu vivi, tá? No ano de 96 eu dormia nas ruas em São Paulo, viu? No inverno de 96 eu precisei procurar o SOS Criança para poder sobreviver, senão eu ia morrer congelado nas ruas de São Paulo. Se eu fosse me vitimizar com isso, se eu fosse olhar para a minha vida e o meu passado, que não sei o quê, eu não seria quem eu sou hoje. É por isso que eu estou te falando, com conhecimento de causa. Toca o terror nessa parada, meu brother. Entendeu? Você só precisa ser ativado a governar sobre a sua vida, é o que eu estou te ensinando aqui. Tá? E aí acontece o quê? Você se torna imbatível, velho. Não tem esse negócio de aconteceu uma situação, não sei, velho. Calma. Se o seu passado não foi capaz de te matar, o seu presente, você só precisa retomar a posição de governo. Entendeu? Porque quando você governa sobre o seu presente é que você constrói um futuro de prosperidade e plenitude. Quando você governa no presente, você prospera financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, nos relacionamentos, na saúde, tá? Nos negócios, em tudo que você fizer. Você só precisa governar hoje e agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando vocês vão assumir o governo da vida de vocês? Sidney, é agora. Até ontem você pode ter vivido uma merda de vida, mas a partir de hoje, não permita mais essa merda de vida que te assombrou até ontem continuar te assombrando hoje. Entende? Não permita. É você. Você é quem tem governo sobre a sua vida. Lembra? Antes de Caim matar Abel, o Senhor falou com Caim: por que é que você está com o rosto abatido? Por que é que você está irado? Lembre, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. A ansiedade, a angústia, o medo, o pânico está batendo a porta. Cabe a você. Ou pode voltar de onde você veio, ou abrir e falar assim: entra e toma conta da casa. Entende? É você que determina.